Hoje eu sou intérprete convidada do podcast Pausa de Cocheia. Eu vou interpretar o Lucas nesse episódio. O sinal dele é esse. A Tati vai interpretar o convidado. Espero que gostem. Bem-vindos! Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia. Hoje aqui com ele, que é bacharel em percussão pela Unesp, foi timpanista da Orquestra Sinfônica de Sergipe, participou de vários festivais aí pelo Brasil, América Latina, Europa, e hoje está aí se dedicando firme e forte lá na Escola de Música de Brasília, formando percussionistas eruditos. Francisco Abreu, grande Chico, como é que você tá? Salve, salve, Lucas! Maravilha, grande prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. É uma alegria aí ver que a galera tá produzindo conteúdo aí. Parabenizo desde já seu projeto, sua iniciativa. E é isso. Vamos que vamos trocar essa ideia aí. Percussiva. Simbora, sempre é bom. Aí, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Chico, é justamente essa questão do apelido, né? Eu fiquei pensando assim, mas eu nunca vi chamarem o Chico de Francisco, né? E esse Chico aí, você carrega ele de um lado pro outro? Como é que é? Cara, a gente não escolhe muito como é chamado, né? As pessoas vão chamando e a gente adota. Então, é um apelido, inclusive até não é um apelido familiar, né? Na minha família nunca me chamavam de Chico, talvez porque eu já tenho um tio que é chamado de Chico, mas desde que eu estudava menino na escola de música, eu sempre fui o Chico, Chiquinho, e foi ficando assim. Então, eu não sei, talvez o Francisco seja um nome meio grande demais, as pessoas têm preguiça de falar, não sei qual que é o motivo. E geralmente, Lucas, até é curioso, eu não sei se é uma questão, um costume por uma questão estética, mas geralmente eu uso profissionalmente o nome Chico, o apelido Chico. Sempre que eu faço trabalhos de música popular, eu uso o apelido Chico. Eu sou Chico Abreu. Quando eu faço trabalho de música sinfônica, erudita, eu sou Francisco Abreu. Então, eu não sei, acho que é um costume já preconceituoso da erudição e do popular, né? Isso aí é uma coisa interessante, né, Chico? Você transita entre o popular e o erudito. Desde sempre, desde sempre. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que você percebe essa diferença entre esses dois ambientes, assim? Lucas, existem muitas nuances, né? Muitos pontos de vista também. O que me chama mais atenção e o que me intriga mais, assim, que eu tento transformar o meu modo de trabalhar e o meu modo de ensinar, é a diferença da espontaneidade que o músico popular lida com a música, que não existe tão claramente e tão forte assim com um músico erudito, né? Então essa coisa de tocar curtindo, de tocar de ouvido, de tocar as músicas sem tanta tensão de não poder errar e de curtir o momento da nota e entender que uma nota diferente da composta pode ser uma brincadeira e não uma falha, né? Isso na música popular é muito comum, e isso é uma coisa que me encanta muito. Outra coisa que eu acho também é essa questão do músico popular, ele tem muito a utilização do ouvido, né? A música como música mesmo, não como informação teórica. Então, aprende o som e não lê a bolinha na partitura. Isso é uma coisa que me encanta muito também, que eu tento sempre
utilizar mesmo nas minhas performances, dentro do universo erudito. Eu penso muito assim hoje em dia e sempre tento passar assim esse olhar para o som, né, para a música e não para a teoria da música. Você acha que a cabeça funciona de um jeito diferente quando você está tocando dentro de um contexto de percussão erudita e dentro de um contexto de percussão popular? No meu caso, não. Porque justamente por isso, né? Porque eu tenho esse trabalho de trazer... Porque tudo é música, né, Lucas? Música é música. E aí o lance é que costuma-se pensar a música erudita de uma maneira, não sei se podemos dizer mais séria, mais sisuda, mais... né? Mas, na verdade, para mim, isso é um grande equívoco. Né? Então, quando eu estou tocando, pode ser um concerto todo cheio de partitura e tal, eu tento tocar da maneira mais orgânica possível, sempre. Né? Do mesmo jeito que eu toco um gig num bar, com a mesma espontaneidade. Talvez a diferença seja que quando você está tocando, no nosso caso, né, da percussão, quando você está tocando só fazendo um groove, só acompanhando, sem diminuir, claro, né, mas sem ter preocupação com harmonia, com melodia, enfim, com... Fazendo mais a cama ali, né? Que é uma... um acompanhamento rítmico, Fazendo a percussão popular facilmente cai nesse espaço, assim, né? De, estou acompanhando, né? A origem da percussão é essa, né? Acompanhar rituais. Com o passar dos anos, que a percussão foi ganhando protagonismo na música, tanto no lado da música sinfônica, erudita, quanto no lado da música popular. Né? O protagonismo sempre é momentâneo, historicamente. Hoje em dia tem, né? Muitos e muitos trabalhos de percussionista como o protagonista, mas historicamente a gente está ali para dar esse suporte. Né? Então, talvez quando eu estou trabalhando só com esse papel do suporte rítmico, eu tenho um pouco menos de atenção, mas eu tento, mesmo quando eu estou fazendo outras coisas além disso, a minha intenção é sempre essa, de curtir como se eu estivesse tocando pandeiro num grupo de choro, né? Ou tocando zabumba num forró, curtindo aquele estado ali de espírito, enfim. Bacana. As coisas vão se cruzando aí. E você também comentou aí do percussionista como protagonista, né? E eu acho bacana essa declaração vir de um percussionista que é compositor de peças de percussão. Como é que... Quando você começou a compor, Chico? Então, Lucas, primeiramente, eu nem me considero compositor, olha, né? Só. Falando em termos de, né, um papel que eu exerça. Eu tenho composições para percussão, uma ou outra composição experimental assim, para outros instrumentos, assim, da época da faculdade e tal, de oficinas que eu já fiz, mas geralmente a minha atuação como compositor é muito mais uma atuação, uma expressão ali uma coisa que eu queira trabalhar. Começou exatamente a partir de um trabalho de quarteto de percussão que eu tenho há muitos anos, né? Um quarteto chamado KTZ, que a gente começou a trabalhar no final dos anos 90 junto, justamente na Universidade Federal de Santa Maria, né? Enquanto eu estudava lá com o Ney Rosauro. A gente estava comentando aqui mais cedo que você começou lá em Santa Maria e terminou na Unesp. Isso, eu tive uma trajetória um tanto quanto conturbada, mas muito produtiva nesse sentido. Eu tive a oportunidade de estudar com vários professores dos grandes que tinha nessa época, aí no final dos anos 90 e 2000.
Então eu estudei um tempo na Federal de Santa Maria com o Ney Rosauro. Depois o Ney Rosauro foi embora da universidade, né? Ele se afastou, foi morar fora do Brasil. E eu me mudei para São Paulo para terminar minha faculdade lá. Então eu pude estudar um tempo na USP com o professor Carlos Tacha, como aluno especial, e ingressei na Unesp e finalizei meu bacharelado lá com o professor John Boldler, Eduardo Genezella e Carlos Stasi. Então tive um privilégio de ter passado pela classe dos, sei lá, os maiores professores que tinha naquela época ali, né? Bacana. E você foi falando esses nomes aí, né? Esses nomes de peso. E eu fiquei pensando nisso, né? Por exemplo, o Ney Rosauro, ele é conhecido pelas composições dele aí também, né? Eu vou resgatar aquele gancho ali que eu te interrompi. Mas você estava falando justamente da função das composições. Até aproveitando, bom que você citou o Ney. O Ney é um nome bem importante nesse assunto aí, sobretudo, o Lucas, porque no curso dele, ele valoriza muito isso, né? Da criação, da expressão do indivíduo músico ali. Então ele valoriza muito isso, da gente criar arranjos, da gente criar, né, das músicas que a gente curte, para começar a entender como é que funcionam os instrumentos da percussão. Então ele sempre incentivou muito esse lado dos alunos dele. E nessa época a gente começou a trabalhar muito repertório de quarteto de percussão, né, com o KTZ, e a gente fazia composições tanto ali na universidade para algumas trilhas sonoras. A gente tinha uns amigos do curso de cênicas, então a gente sempre trabalhou bastante com o pessoal do teatro, e isso foi crescendo, né? Então os 4 membros do quarteto sempre compunham uma ou outra coisa. E, né, voltando àquela história que eu nem me considero compositor, eu sempre sou o que menos componho. Então, assim, nos nossos trabalhos, né, tem 5, 6 músicas dos outros membros e 1, 2 minhas, assim, geralmente. Tem 2 composições minhas que talvez sejam as mais tocadas não diria pelo mundo, assim, foram tocadas fora do Brasil também, mas não são mais tocadas no Brasil, que que tem a ver com música popular também, né? Que é um quarteto de pandeiros chamado Cá Entre Nós, que foi gravado pelo grupo Durum em São Paulo. Depois acho que o quarteto A4 também foi tocado em outros cantos aí também. E tem um outro dueto que eu compus junto com o Carlos Torti, chamado Traduzimo, que também é pandeiros e bumbo e lata. E é legal que essa Traduzimo ela começa com falas. Como é que foi essa ideia aí? A gente se inspirou num poema do Ferreira Goulart, um trabalho que a gente já vinha, na verdade, que o Luciano Zampar, que é do nosso quarteto de percussão, compõe muito inspirado em obras, em filmes, em livros. E quando a gente estava morando na França, a gente foi estudar lá um tempo no Conservatório de Estrasburgo, e ficou em residência lá, tocando com quarteto para participar de um concurso. O Luciano veio com essa composição nova, inspirado num livro da Hilda Hilst, e era uma escrita alternativa, né, com formas geométricas e tal, e o nosso guia, o nosso metrônomo era uma frase do livro. Então a gente pegou uma frase, ele pegou essa frase do livro e construiu toda a rítmica da música em cima dessa frase do livro, que era uma frase simples, são 6 horas da manhã e não tem ninguém na praia. Então, a partir dessa frase, ele desenvolveu toda uma estrutura da música, bem grande, complexa a música, e isso, né, serviu como mote para a gente. Quando a gente voltou para Brasília, eu e o Carlos Torti, percussionista aqui da Orquestra Sinfônica, a gente continuou trabalhando juntos, né? E, vamos compor isso. Um dia nos deparamos com esse poema numa página do Correio Brasiliense, assim, no Caderno 2. E, que legal isso aqui, vamos escrever uma... Aí depois até que a gente compôs, a gente foi ver, aí tinha
Existem outras composições, acho que tem uma composição do Fagner em cima desse poema também, e inspirados nesse poema. Você é uma pessoa muito estratégica aqui, digamos, para o ensino e aprendizagem de percussão em Brasília. Não só pela fluidez que você tem entre a percussão erudita e popular, mas também pelas instituições que você já frequentou aqui, né, como professor, como aluno, né? Já deu aula no Clube do Choro, já deu aula na Escola de Música, na UNB. Então eu queria te perguntar, qual é a importância da formação de novos percussionistas na cidade aqui, principalmente em ambientes de educação formal? Bom, excelente pergunta, Lucas. Olha só, a gente vive numa cidade relativamente nova, né? Relativamente nova não, bem nova. Então Brasília, de fato, ainda nos dias de hoje, está engatinhando nesse sentido, né, do ensino. Agora a gente teve uma sorte, talvez um privilégio, de no começo da cena sinfônica aqui, ter tido a Orquestra Sinfônica, né, que foi fundada por Cláudio Santoro, que era um compositor super de vanguarda, super ativo, e os músicos que começaram a orquestra, a gente teve essa coincidência de começar ali com o Ney Rosaura, foi um dos primeiros, ele realmente começou a estudar percussão aqui já no final já no começo da vida adulta dele. E Rodolfo Cardoso também era o timpanista da orquestra, se não me engano, no início. Enfim, então acredito eu que muito em função da Orquestra Sinfônica e do Cláudio Santoro, né, ter sido esse fundador, eu acho que a orquestra era um grande laboratório das composições dele e tal. Então a percussão já começou aqui com uma vida. E a partir da visão futurística lá do Levino de Alcântara, quando ele construiu a escola de música, né, quando ele fundou a escola de música, já com os cursos de verão, ele trazia muito professor, né, de fora. Então, essa cena aí pedagógica já veio dessa, né, que é recente, isso a gente está falando de anos 70, né? Do meio da década de 70 para o final. Então é muito recente. Eu sou de 78, então eu nasci, Brasília ainda estava começando nesse negócio, né? Brasília estava ficando maior de idade. Eu vim para Brasília quando eu tinha 3 anos de idade, em 81. Então, quando eu me considero de Brasília... Nascido onde? Eu sou nascido em Porto Alegre. Minha família é toda do Rio Grande do Sul, mas a gente veio para cá quando eu era bem pequeno. Meu irmão mais novo, ele tinha 1 aninho de idade, sim, a gente veio para cá. Então, Brasília tem essa coisa da novidade, né? Então, isso que você falou, inclusive, de eu ter passado por várias instituições de ensino, eu considero até... É um privilégio, mas é um privilégio, é uma sorte, né? Porque as escolas precisam de professores, né? Hoje em dia é mais difícil, porque tem bastante gente já qualificada e que trabalha, né, de verdade, pesquisa de verdade. Mas há um tempo atrás essa carência ainda era grande, né? Então é comum isso, um percussionista que toca na orquestra, dá aula na escola de música, dá aula na UNB, dá aula numa academia. São os mesmos nomes, né? Geralmente, quanto menor a cidade, mais comum isso é, né? Ou quanto mais famoso é o músico também, né? A gente vê cidades da Europa centenárias que também tem um músico que ocupa alguns postos ali. No caso de Brasília é mais uma escassez mesmo, né? Uma necessidade que a cidade tem.
Exato. Então, inclusive isso, o fato de eu ter trabalhado um bom tempo ali no Clube do Choro foi um acidente de percurso, eu considero até, Lucas, porque quem dava aula lá antes de mim era o Amói Ribas, né, que é um tremendo percussionista, e a gente tinha uma amizade já de longa data, assim, né, e ele sempre teve esse foco aí também, esse olhar para a percussão a partir do estudo, né? Ele é um cara muito estudioso, então ele sempre teve essa preocupação do estudo, da leitura, da compreensão da teoria musical e não só da prática do ritmista, enfim. Então ele com essa visão, ele teve essa sacada de me convidar para ficar no lugar dele ali no Clube do Choro. E, inclusive, até na época eu comentei, não recusei, claro, porque eu estava desempregado e ia ser muito bom para mim, mas comentei com ele, Amói, eu não sou percussionista popular, eu toco de um tudo. Se eu não me engano, eu fui o primeiro percussionista que mostrou para o Amói como se tocava pandeiro de couro. Você vê como é que eu sou velho, Lucas. Mas eu não sou um pandeirista, né? Não sou um chorão, não sou um sambista. E aí, mas ele tinha essa consciência, mas eu sempre estudei muito música popular. Quer dizer, muito não, né? Mas sempre estudei, sempre toquei. Mas não sou um músico da noite, nunca fui de tocar, né? Mas ele falou, não, Chico, mas eu quero justamente essa parte aí. Eu sei do seu conhecimento, sei das suas limitações, entre aspas, né, da vida prática, mas você tem toda essa bagagem que a escola vai ser importante para a escola de choro. Enfim, fiquei lá bastante tempo, uns 5 anos talvez, um tempo como coordenador da área da percussão e do pandeiro lá. Como é que foi a experiência lá? Cara, excelente, Lucas. É um ambiente muito gostoso, que respira música. A galera lá da escola ali, os responsáveis são pessoas ótimas e que são excelentes profissionais. Aprendi muito ali com o Fernando César e companhia ali, o Henriquinho, o Sérgio. Aprendi muito ali, Valerinho, troquei umas boas figurinhas com o Valerinho, que é um pandeirista que eu tiro o chapéu. O Rafael Black dava aula de percussão lá na época, de pandeiro na época, a gente trocou o Léo Barbosa, então tive muitas experiências boas. Eu sou cria do Léo Barbosa, bicho. Foi meu primeiro professor, assim, tive muitos anos de aula com ele, assim, até hoje eu acho que o estilo é bem parecido com ele. É um cara que eu curto ele, gente finíssima. Grande abraço aí pro Léo. E aí vou até aproveitar para puxar esse gancho aí, né? Como que você você reconhece o seu estilo sendo passado para frente também, né? Porque aqui em Brasília também rola muito isso, assim, né? Tipo, às vezes o professor, a professora está pesquisando muito uma determinada coisa, aí isso já vai para aula, né? E aí quando vê isso vai disseminando todo um estilo mesmo, né? Ainda mais em Brasília, que é uma cidade que fica procurando seu próprio estilo o tempo todo. Luca, é legal pensar sobre isso, mas é uma questão até que eu não sei se eu tenho um legado assim de estudantes que tenha passado por minhas mãos, assim, que, né, como você falou assim, eu sou cria do Léo, estudei muito com ele, trago muito do estilo. Eu não me lembro de nenhum estudante que tenha ficado tanto tempo assim comigo mas claro que essa é a minha opinião, do ponto de vista da galera de fora. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir isso e falar, não, Chico. Não, mas é porque assim, muitos alunos, muitas pessoas que seguiram tocando profissionalmente, estudaram comigo. Mas não necessariamente eles foram meus alunos nesse sentido de passaram anos comigo, né? Ali no núcleo de percussão ali da escola de música, por exemplo,
a gente inclusive tem esse olhar de, pô, daqui a um pouco vamos mudar de professor para aproveitar os outros saberes, né? Justamente a gente tem muito esse olhar ali. Então, e mesmo no Clube do Choro, eu não sei se tem algum aluno, talvez o Matheus Timpone tenha estudado o curso inteiro comigo, tenha seguido, Pedro Tupã, mas o Pedro Tupã já tinha uma outra bagagem. Mas muita gente passou pela sua mão aí, né, bicho? Muita gente aprendeu contigo. Sim, mas assim, eu digo de fazer o curso inteiro e ter... Eu não sei se nesse sentido, né, de ter deixado um estilo parecido, mesmo porque eu não sei, não tenho nem muito um estilo, assim, né? Geralmente quem tem estilo são os bons. Eu sou, mas de qualquer maneira, essa questão do... Eu sempre incentivo muito, Lucas, isso de experimentar, talvez muito em função da minha história, da minha trajetória enquanto estudante. Eu sempre gostei muito disso. A gente tem esse privilégio aqui em Brasília dos cursos de verão, né, da Escola de Música. Então eu sempre experimentei isso, muito professor de fora, muito professor diferente. Muito professor assistia desde aulas de batera até aulas de percussão popular, percussão sinfônica, composição, harmonia, essa coisa de muitas informações diferentes, de pontos de vista diferentes. Então é isso que eu falei de ter passado durante a graduação por 3 universidades diferentes, com professores com pontos de vista bem distintos. Então eu acho isso muito importante para a formação do músico. E eu valorizo muito isso. Então ali no nosso núcleo, ali na Escola de Música, eu sempre valorizo isso. Legal, estamos olhando isso aqui, um foco em tal coisa, com um ponto de vista assim, da técnica, assim, da interpretação. E é importante que cada pessoa vai construindo a sua própria formação também, né? Vai pegando um pouquinho daqui, né, um pouco mais de um professor, um pouco menos de outro, mas no final das contas você vai juntando seu arsenal de ferramentas ali, né, com várias origens diferentes. Exatamente, é isso aí que eu acredito e eu incentivo sempre. Aí, Chico, eu queria te perguntar também, qual é o seu instrumento favorito? Cara, Lucas, historicamente eu sempre carreguei como um instrumento favorito a marimba e o pandeiro. Acho assim, se eu fosse eleger, historicamente falando, hoje em dia eu já penso um pouco diferente, né? Mas sempre durante minha trajetória eu sempre tive um foco de carinho muito grande, tanto para a marimba quanto para o pandeiro. Então, talvez tenham sido, inclusive, como marco, assim, os instrumentos que eu consegui adquirir, né? A gente tem uma luta incessante e dolorosa para conseguir comprar os instrumentos, né? Na nossa área de pesquisa, que é a percussão. Então, o pandeiro, eu tive uma sorte há muitos anos atrás, o Fred Magalhães, meu grande amigo. Opa, salve Fred! Grande abraço. Viajou para o Rio de Janeiro para fazer um curso de verão, acho, com o Suzano, e trouxe uns pandeiros do Adalberto. E a gente encomendou, né, para ele e tal. E é um pandeiro que eu carrego até hoje, com a mesma pele, uma pele excelente, assim, sabe? A pele tem 20 anos que está no meu pandeiro. Já virou uma raridade, assim, um xodó mesmo. É uma raridade, E mesma coisa, eu tive essa sorte. Então, sempre tive um pandeiro bom para tocar e sempre pesquisei muito pandeiro. E até uma das coisas mas também não é muito meu perfil, mas quando eu estava na graduação, uma das minhas metas era escrever um método para pandeiro com essa onda da técnica moderna do Marco Suzano, desenvolver uma escrita, isso, né, no final dos anos 90, mas foi um negócio que eu sempre fui empurrando, assim. Então, o pandeiro tem esse carinho grande. E marimba também. O primeiro instrumento de verdade que eu comprei, falando de percussão sinfônica, foi a marimba também. Que tive também uma baita sorte de comprar uma marimba excelente. Como é que foi comprar a marimba? Porque comprar marimba sempre gera uma história. Cara,
A minha história, Lucas, sempre foi de muita sorte e privilégio, né? Então, quando eu fui morar em São Paulo, eu tive essa sorte de cair de paraquedas lá. Foi o ano que recomeçou, ressurgiu no mercado essa onda dos musicais. Então, foi o primeiro ano que teve Os Miseráveis. E eu ganhei essa gig assim que eu cheguei lá em São Paulo, em 2001. Cara, e era uma coisa assim, eu saí de uma vida de bolsista, né, na Universidade Federal no Rio Grande do Sul e cheguei com um salário gigante em São Paulo, assim. Então, foi um negócio que mudou muito ali meu jeito de viver. E, quer dizer, no sentido de ter recursos, né, mas eu continuava com a minha vida normal, nada consumista. Então, eu juntei uma boa grana lá, em função disso. E chegou um momento, assim, eu estava lá um ano e pouco, que o percussionista da Orquestra Sinfônica ia vender a marimba dele, da OSESP, o Alfredo Lima. Tinha sido meu professor aqui em algumas edições do curso de verão. E eu entrei em contato com ele, e o Alfredo é um cara até famoso pela seriedade dele, ele é um cara, né, ranzinza, assim, bravo, de fama, né? Ele é bem brincalhão, na real. Mas ele tem essa fama de brigar e tal. Ele, você tem dinheiro? Não, então... E aí eu falo, ele foi super tranquilo, a gente fez um negócio bom, assim. E ele comprou para fazer uma cirurgia de redução estomacal. Essa é a história, essa é a história curiosa que você falou, né? Compra de instrumento, Dá-lhe sorte, porque os planetas se alinharam ali, né? E acabou que nem fez, na verdade. Não, minto. Eu acho que foi o contrário. Ele comprou para para juntar uma grana para o casamento e acabou usando a grana para fazer a cirurgia. Acho que foi isso. É uma história desse tipo. Mas, cara, desde então eu cuido com carinho dessa marimba e ela já está bem, bem viajada. Quando eu me mudei para a França, eu levei ela, quebrou na ida, quebrou na volta. Mas está com você até hoje. Até hoje, vai seguir comigo hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Trocar de instrumento tá difícil pra caramba. Mas essa aqui é meu xodózinho. Então cada instrumento tem a sua história, né? De aquisição. Dei também muita sorte. Hoje em dia eu toco bastante vibrafone, tenho gostado muito de tocar um pouco, né? Música popular, assim, umas coisas de... arrisco assim nas composições, nos arranjos, nas improvisações. Pois é uma coisa que eu fiquei aqui com a dúvida na cabeça. Você indicou a marimba e o pandeiro como os instrumentos que você mais gosta. E é curioso porque o pandeiro, ele talvez seja um dos instrumentos da percussão popular que mais consegue se inserir ali em contextos de música erudita. E vice-versa, porque a marimba também tem uma porta de entrada fácil ali para música popular. Você diria que é por conta dessa região que eles estão? Cara, assim? na verdade não, viu, Lucas? Porque é mais a questão da sonoridade mesmo. Que, inclusive, assim, até a marimba, se fosse... É interessante sua observação, mas para ser mais preciso, se fosse nesse viés aí, eu escolheria o vibrafone. Porque o vibrafone é um instrumento da nossa família ali, da percussão sinfônica, que nasceu no jazz e até hoje é o instrumento mais usado da nossa galera ali na música popular. Então, hoje em dia, inclusive, tem muito vibrafonista bom brasileiro, desenvolvendo um trabalho lindo. Tem uma galera de BH, trabalho lindo. Na Bahia tem uma galera com trabalho lindo. Enfim, Campinas, de música popular brasileira para o vibrafone. A marimba, ela é menos usada na música popular, infelizmente. Até agora, a gente teve o primeiro simpósio da região centro-oeste aqui em Brasília, esse mês passado, e eu falei um pouco sobre isso até numa clínica que eu dei lá, sobre essa coisa da utilização da marimba na música popular. No Brasil a gente tem muito pouco isso ainda, né? E uma das coisas é a logística.
né? Porque a gente não tem como levar uma marimba para uma roda de samba, para uma roda de show. Primeiro, já é difícil ter uma marimba, né? O músico ter uma marimba. Geralmente o marimbista, ele tem a marimba da escola que ele usa até ele depois de formado, enfim. E aí tem a questão da logística. Então, de uns anos para cá, a gente, enquanto percussionista sinfônico, a gente teve uma melhora gigantesca, porque tem ótimos fabricantes hoje em dia no Brasil, né? Que tem um fabricante que é o Eric Alves, do interior de São Paulo, que ele faz um vibrafone muito legal, muito bom, preço acessível, facilita, né? Sem fazer merchandising aqui para ele, mas ele facilita na aquisição, ele é um cara bacaníssimo. Mas então, isso é interessante porque tá tendo uma movimentação muito grande aqui no Brasil de fabricação desses instrumentos mesmo, né? Eu sinto que é uma coisa que tem ganhado uma certa popularidade. Tô certo? Exato, isso, e tem facilitado muito, né? Então, como eu falei, quando eu estudava, para se ter, eu não conhecia ninguém que tinha um instrumento em casa. Era muito difícil mesmo. Mesmo os professores, nem sempre eles tinham um instrumento em casa. Então, hoje em dia, dos anos 2000, né? Começou com um trabalho também de pesquisa e de investimento da JOG em São Paulo, fabricando vibrafone, depois marimba, xilofone, e Colaneri, também um fabricante de São Paulo. Mas quando chegou o Alves no mercado, com uma proposta mais moderna e mais aprofundada, inclusive, sem diminuir os outros fabricantes, claro, mas o Alves veio com uma outra proposta. Ampliou a qualidade do instrumento individual ali aqui no Brasil de um jeito e aumentou o acesso, assim. Então, hoje em dia, sem contar essa questão do acesso aos conteúdos, né, que o YouTube trouxe, e o Spotify e as plataformas todas digitais. Então, hoje em dia, a garotada... Hoje em dia tá mais fácil? Para mim, continua difícil, porque a minha cabeça é antiga, né? Eu sou imigrante aqui no mundo digital. Mas para as gerações desse tempo aqui, cara, eu acho que deve ser facilidade, ou então o leite de hoje em dia, porque a meninada toca tão bem e tem né? Tecnicamente, musicalmente, criativamente, mas a minha leitura não só minha, né, de quem pesquisa isso, é o acesso. Então, quando eu estudava para ouvir uma interpretação de uma música, era muito difícil. Você ouvir um disco tal, você tinha que conhecer alguém que tivesse. E assim, parece que eu tenho 80 anos. Né? Mas não, há pouco tempo atrás não tinha internet, né? Então, quando eu estudava na graduação, estava começando o e-mail, não tinha YouTube. Então, acho que o primeiro uso da internet que eu fiz nesse sentido foi na graduação, quando eu fiz um arranjo que é até bem tocado de uma música do Pat Metheny que chama Letter from Home, que eu fiz um arranjo para vibrafone e não tinha, cara, como é que eu vou com meu ouvido de baterista aqui, que não conseguia tirar duas melodias. Eu tinha que pesquisar isso, eu ouvia e tentava escrever, e aí pá, um dia eu consegui na internet, não sei nem via o que, arrumei uma cifra lá. E aí consegui, aí fiz o arranjo. Aí depois de anos, quando saiu o songbook do Pat Metheny, que aí eu fui ver que tinha várias coisas diferentes, assim, tanto de acorde quanto da melodia, da rítmica, o jeito que eu tinha escrito a melodia era bem diferente do jeito que ele escreve. Mas ali você deu as caras, né? Você falou lá, vamos ver o que sai aqui, né? Eu fico pensando essa aqui... coisa, isso o incentivo ali da época, né? O Ney sempre incentivou muito isso, de fazer arranjo. Mas geralmente a galera escolhia isso, uma música que já tinha um songbook, então de Djavan, um Tom Jobim, umas coisas que já tinham.
E como eu sempre gostei muito de Pat Metheny, eu ouvia bastante, nessa época muito ainda mais, né? Cara, eu falei, essa música aqui vai ficar muito bom para vibrafone, eu quero tocar essa música. Então foi um corre que eu tive que fazer. Hoje em dia, né, na internet, as pessoas ensinam como é que você toca aquilo, ensina qual é o acorde, ensina por que ele usa aquele acorde, enfim. E eu acho impressionante porque tá tudo aí mastigado, né? E querendo ou não, para um percussionista, eu acho que foi um baita movimento aí, né? De coragem, vou fazer o arranjo ali, né? Acho que para qualquer músico mas especialmente para percussionistas, assim, justamente pelos estigmas aí, né? Que esse campo da música carrega, né? Então, acho que é importante destacar isso também, né? Que mais do que nunca a gente está numa época em que a gente pode expandir nossas habilidades musicais aí, né? Vocês percussionistas que estão ouvindo esse podcast é para vocês, assim, nunca aceitem nenhuma limitação aí que foi imposta. Isso mesmo, bom demais, Luca. E até uma coisa que você citou lá atrás, eu vou aproveitar esse gancho, né, dessa questão da pluralidade da formação, é uma coisa legal, uma mensagem legal de deixar, que eu sempre incentivo muito a galera experimentar os instrumentos melódicos, né? Então a galera que estuda percussão brasileira, vale a pena estudar um instrumento melódico ou harmônico de preferência, né? Então, geralmente quando a gente vê um percussionista tocando pra caramba, assim, que bonito, aquele negócio dentro da música, você vai ver, ele sabe tocar ou violão, ou cavaco, ou piano, ou vibrafone, né? Isso é uma coisa que não quer dizer que tocando você vai virar um excelente músico, não, mas não é garantido, viu, galera? Mas sair do lugar vai, né? Vai sair do lugar. Porque a gente tem um outro olhar. E a mesma coisa eu falo pra galera do erudito. Tem que tocar um instrumento de groove, tem que tocar uma batera, tem que tocar um pandeiro, tem que tocar um carrom, conga, porque a gente também traz um outro olhar para a estrutura musical, traz um outro olhar para a rítmica, traz um outro olhar, né, para o swing, para o balanço da música. Então, essa é uma coisa legal aí de ser dita, uma mensagem bacana. Outra mensagem é se aventurar na questão da criação, né? Não só criação no sentido de improvisar, né? De brincar isso com a criação ali em tempo real, de tocar uma melodia e improvisar a melodia, ou de acompanhar no pandeiro e fazer improviso. Isso é importante, a gente ativa importantes áreas aí né, para desenvolver a nossa musicalidade, mas como compor também, escrever umas músicas, escrever, né, uma canção ou escrever uma melodia, enfim, isso aí é uma coisa importante também para a gente realmente lidar com a música como ela, né, da maneira profunda que ela merece, né? É isso. Chico, tem só mais uma pergunta aqui que eu não podia deixar de fazer, tá? É o seguinte, se você fosse um instrumento, qual você seria? Cara, acho que é uma marimba, acho que assim, a paixão é tamanha que eu adoraria cantar aquelas melodias ali. Uma marimba no México, porque inclusive cada vez mais que eu pesquiso a marimba eu vejo na América Central, só para fazer um breve parênteses, tem uma coisa com a marimba ali absurda. Então essa região ali, México e Guatemala, a região da Guatemala, né, e Chiapas ali no sul do México, que pertenceu a Guatemala em algum momento,
A marimba né, lá tem o Dia Nacional da Marimba, é um feriado nacional. A marimba é um patrimônio. E, cara, como eles tocam bonito e curtem, e tem na praça, e isso até é um incentivo pra gente aqui que tem preguiça. Pô, vou tocar, semana que vem vou tocar no Cerrado Jazz com o quinteto do Ney Rosário, já dá uma preguiça, pô, tem que desmontar a marimba, carregar. Mas, cara, eles tocam em praça, eles tocam em restaurante, eles tocam em campo de futebol, eles tocam... Carrega aquelas marimbas maior que cabem 4 pessoas tocando junto na mesma marimba. Cara, e seria uma delícia ser uma marimba ali, hein? Eu acho que seria... Ia apanhar pra caramba, mas canta bonito. Então é isso. Esse foi o nosso papo aí. Agradeço demais, Chico, a sua participação aí. Enriqueceu muito aí a nossa lista de convidados aí. Que bom que você topou participar. Maravilha, dela. Lucas, eu que agradeço. Sucesso total aí ao Pausa de Colcheia e que muita gente aproveite aí os conteúdos e curta. E siga aí no batuque, na música, não só no batuque, mas nas cantorias e, enfim, nas danças. Valeu demais. Nos vemos aí pela cidade, pelas rodas, assim que essa pandemia reduzir ainda mais. Mas vamos que vamos. Valeu demais, Lucas. Sucesso aí pra vocês. Valeu, Chico. Tamo junto. Aquele abraço. Esse projeto é realizado com o Fundo de Apoio à Cultura do DF. Coordenação e apresentação: assistente de produção, direção de pesquisa, assistente de pesquisa, identidade visual, edição de voz, música própria do podcast, trilha sonora original, edição de música, assessoria de divulgação, assessoria de jornal e TV, consultoria de acessibilidade, intérprete de Libras, direção de fotografia, e edição de vídeo.